Irmãos, estamos nesse ano trabalhando um tema, Deus colocou no nosso coração, que é sobre excelência. Fazer menos e fazer melhor. E ainda lembrando que a excelência começa onde a obrigação termina. Jesus disse aos alguns: vocês são servos inúteis. O servo inútil é aquele que faz aquilo que deveria fazer. Ele não é excelente. A pessoa excelente, ela passa essa linha de fazer somente as obrigações. E a excelência deve ser buscada em todas as áreas de nossa vida, em primeiro lugar no nosso relacionamento com Deus, mas também no nosso relacionamento com o próximo. Que a gente não faça somente aquilo que é obrigado a fazer, mas que possamos fazer um pouco mais. Lembre-se que a excelência começa aonde a obrigação termina. O texto que vamos refletir está em Filipenses 3, dos versos 12 ao 16. Não que eu tenha já recebido ou que tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 1, ele coloca a primazia em Cristo, a saber, lá em Filipenses 1, 21, ele vai falar que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Então, no capítulo 1, ele coloca a primazia em Cristo. No capítulo 2, lá pelo verso 3, ele vai ensinar que nós devemos considerar o nosso irmão superior a nós mesmos, dando assim a primazia agora ao outro. E no capítulo 3, que é este que estamos estudando, ele coloca agora a primazia ou o foco nele mesmo, o seu testemunho, a sua caminhada de fé. E tanto a Timóteo quanto aos Filipenses, o apóstolo Paulo, quando fala da jornada cristã, da nossa caminhada aqui na terra, a nossa caminhada de fé, muitas vezes ele compara essa jornada de fé àqueles que estão competindo uma Olimpíada, a um atleta. A figura do atleta é muito forte nas explicações, nas metáforas que o apóstolo Paulo usa para enriquecer suas explicações e os seus sermões. Então, hoje, nós, à luz do testemunho de vida do apóstolo Paulo, da comparação que ele faz da nossa caminhada com um atleta e do tema anual que temos sobre excelência, eu gostaria de trazer 4 lições sobre excelência na vida do apóstolo Paulo. E a primeira lição está no verso 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, ou seja, a excelência, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Ele fala de alguém que está numa carreira, numa corrida, mas essa corrida ainda não terminou. E ele está dizendo: eu não estou satisfeito, eu não estou ainda feliz com o que já alcancei. Eu preciso ir além. O que percebemos desse primeiro ensino do apóstolo Paulo é que ele tem uma insatisfação santa.
E essa insatisfação santa é que faz ele continuar se movimentando, não ficar parado, não se conformar com o mundo, mas estar sempre num processo de transformação, a fim de que Cristo seja cada vez mais visto e reconhecido em sua vida. Paulo não está satisfeito. Então eu quero convidar você também a participar desse requisito de insatisfação santa consigo mesmo. Insatisfação não pode ser paralisada pelo que o mundo hoje chama de positivismo tóxico. O que é o positivismo tóxico? É quando alguém compara você com uma pessoa que está pior do que você. Não sei se isso já aconteceu com você. Você está compartilhando a sua vida e dizendo: olha, eu não estou muito satisfeito, eu preciso avançar mais, a minha caminhada cristã não está muito boa, a minha vida financeira não está muito boa, a minha vida profissional poderia melhorar, os meus relacionamentos poderiam ser melhores. Aí alguém chega e diz assim: mas você já viu como é que está a vida do fulano? Aí você fala assim: graças a Deus, estou bem melhor que ele. E aí você para. Comparar-se com outro que não é Cristo vai nos levar para um lugar de conformismo, um lugar de mediocridade, aonde ou você ou alguém diz: oh, mas olha a vida do fulano. Você está reclamando que está comendo isso, tem gente que não tem pão. Eu sei que tem gente que não tem pão, mas não é por isso que eu vou me conformar com o que eu já alcancei. Eu preciso avançar mais, então, para que na minha mesa tenha tanto pão que eu possa dar para aquele que não tem. Não se conforme com aquilo que você já alcançou, olhando para a vida de outros que ainda não alcançaram. O nosso padrão e o nosso modelo não é o nosso irmão. O nosso padrão e o nosso modelo é Jesus Cristo, nosso Senhor. É com Ele que nós temos que nos comparar. É com Ele. Então, quando você olhar no espelho e você enxergar alguma coisa em você que não se parece com Cristo, não se conforme. Diga: Senhor, ajuda-me para que a minha imagem seja a sua imagem. E o que existe em mim que não se parece contigo, seja retirado. Eu não aceito continuar vivendo com essa imagem deformada, mutilada pelas circunstâncias, pelas dores, pelas feridas, ou pelas perdas, pelas tristezas, pelas injustiças. Tantas coisas que nos acontecem não podem ser justificativas para que a gente vá para um lugar de mediocridade. Esse ano, em nome de Jesus, que na minha e na sua vida, todo lugar que era de mediocridade vire um lugar de excelência em nome de Jesus. Ainda que a gente tenha que retirar da nossa vida muitas coisas que estão nos tomando tempo e energia, e às vezes pessoas. Deixa eu abrir aqui um parênteses, notinha de rodapé. Nossa Márcia já fica arrepiada. O que ele vai falar? O meu pastor me ensinou há muitos anos atrás. Eu até falei com ele ontem. Ele dizia assim: meu filho, cuidado com a sua agenda. O diabo sabe usar nossa agenda. Falei: como assim, pastor? Existem pessoas que o diabo manda. Elas não querem conserto, elas não querem mudança, elas não querem nada com nada, mas elas vão usar o seu tempo o máximo que elas puderem. Livre-se disso. Confronte, traga-os para a verdade. Se quer mudança, amém. Se não quer, dá licença, eu tenho muito o que fazer. Como Neemias, Sambalate e Tobias estavam lá embaixo dos muros, falando: Neemias, desce aqui, nós queremos conversar com você. Neemias falou assim: não, eu estou fazendo uma grande obra, eu não tenho tempo para vocês, eu não tenho tempo para fofoca, eu não tenho tempo para maledicência, eu não tenho tempo para crítica, eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar. Amém? Que Deus te abençoe na obra que Ele te confiou, e que você tenha uma insatisfação santa, que não permita que você pare até ver ela
concluída. Então, cuidado com o positivismo tóxico. Cuidado com a comparação. Lucas 18, de 9 a 14, Jesus ensina uma parábola sobre a comparação e como ela é prejudicial. Diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, pois se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Essa insatisfação consigo mesmo leva-nos a uma atitude de humilharmos a nós mesmos diante de Deus. E cuidado para não entender o texto errado. Alguns dizem assim: pastor, aqueles que são humilhados serão exaltados. Não. Os humilhados serão exaltados. Não. Aquele que a si mesmo se humilha, Deus o exaltará. Tem muita gente que está sendo humilhada e provocou isso. E Deus não tem nada a ver com isso. Mas aquele que a si mesmo se humilha, Deus a exaltará. Portanto, a insatisfação santa é a mudança e a busca por um propósito maior, ser a imagem de Jesus. A insatisfação santa é um vazio que nunca, a insatisfação negativa, é um vazio que nunca se preenche, independente das conquistas. Existem pessoas que são insatisfeitas, mas não é uma insatisfação santa, é uma insatisfação crônica. Cuidado para não confundir. É gente reclamona, murmuradora, nada está bom, nada combina. Aí você fala uma coisa boa, ela fala assim, mas... crítica. Igual aquele pessoal que estava para entrar na terra prometida. O que tinha na terra prometida? O que Deus prometeu? Terra que mana leite e mel. Aí alguns falaram assim, não, mas lá tem abelha que pica e vaca que dá coice. Oh, que miséria! Olha coisa boa! Mas sempre tem alguém com insatisfação crônica e não santa. Se você sofre desse mal, peça a Deus que te ajude. O que move você e o que me move nessa insatisfação? Isaías capítulo 6, está escrito que na morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E quando Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, o que Isaías disse? Ai de mim que sou pecador. Quando a gente vê Jesus, a gente não diz ai do outro, ai daquele, ai de fulano, ai de ciclano, não. Quem vê o Senhor diz ai de mim, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, porque eu estou vendo o Senhor. Excelência é fazer melhor. O que você vai retirar em 2026? Que peso e sobrepeso você tem carregado? Ah, pastor, o meu peso é o meu cônjuge. Não, cônjuge não é cruz e nem peso. Pesos são cargas de injustiça, pecado, situações mal resolvidas, que você carregou em 2025. Agora nós começamos 2026. O que é que você já decidiu? Isso não vai ficar comigo. Lembre-se que a dor da estagnação é maior do que a dor da mudança.
Dói muito mais ficar parado do que em movimento. Segunda lição, no verso 13. Excelência, além de requerer uma insatisfação santa, a excelência requer foco. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. O apóstolo Paulo era um homem de uma coisa só. Ele era um homem focado. Ele não olhava nem para trás, ele não olhava nem para os lados. Ele era um homem que tinha os seus olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Se nós não tivermos foco, nós vamos nos distrair, irmãos. A figura de Paulo que ele usa de um atleta, de um corredor, quem está correndo não pode olhar por cima do ombro para ver onde é que está o segundo lugar, porque se você olhar para trás, você perde o equilíbrio, você perde a direção, você perde o foco e você perde a corrida. Quem não tem foco sai da linha, quem não tem foco vive desequilibrado, quem não tem foco não tem velocidade, quem não tem foco não avança. É por isso que estamos trabalhando excelência, porque a excelência é focar naquilo que eu realmente preciso fazer. Uma coisa só faço. Esse é o bandeirante do cristianismo, o maior missionário do cristianismo, homem de Deus. 13 cartas do Novo Testamento ele escreveu, um homem cheio do Espírito Santo, mas ele tinha foco. Quem quer fazer muita coisa não faz nada. Quem atira para todo lado não acerta ninguém. Está na hora de colocar uma luneta no seu rifle e dar tiro de sniper e não uma metralhadora que muita bala, pouco resultado. Foco. Uma coisa só eu faço. E aí eu me lembro de Marta e Maria, me lembro do filho pródigo, me lembro de Pedro, aonde Jesus os ensina: precisa estar comigo, seja o que for que você estiver fazendo, se não for para a glória de Deus, pare, não vale a pena. Se o Senhor não vai ser glorificado, não vai ser honrado, não vai ser exaltado com o que você está fazendo, tire da sua vida, porque isso é palha, isso não produz fruto, isso não trará resultado, você vai perder seu tempo, vai perder o seu dinheiro, vai perder tudo. Fama é o salário que o diabo dá para aqueles que lhe obedecem. Não busque fama, busque ser como Jesus. E ele continua: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esse ponto é muitíssimo importante. Nós muitas vezes não estamos avançando porque nós estamos caminhando junto conosco com um passado que não está resolvido. Você não esquece. E tem duas coisas aqui. A gente pensa sempre de esquecer do ruim, mas também a gente deve esquecer do que é bom. Tem muita gente que não está vivendo o presente porque diz assim: não, o tempo bom já passou. Não, o tempo bom não passou não, o tempo bom é agora. Eu estou vivo agora, eu tenho saúde agora, Deus está comigo agora, o melhor tempo da minha vida é agora. Diga amém, pelo amor de Deus. Porque é agora. É agora que eu posso dizer eu te amo, é agora que eu posso pedir perdão, é agora que eu posso te abraçar, é agora que eu posso mudar de atitude, é agora que eu posso confessar os meus pecados, é agora. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E se foi ruim, põe na cruz. Porque tem muita gente que está vivendo hoje relembrando as amarguras do passado, não avança. Ah, pastor, o senhor não sabe o que fizeram comigo, nem quero saber. Você tem que colocar isso aonde? Na cruz. Ali Jesus levou nossas dores, nossas enfermidades, nossos pecados, na cruz. E dali eu sigo. Há muito ainda que ser feito, e nós não temos tempo para perder com um passado mal resolvido, seja ele bom, seja ele mau. É na cruz que nós resolvemos o nosso passado.
Amém, irmãos? Glória a Deus. Então precisamos resolver. Não olhe para trás, não permita que o seu passado anule o seu presente, paralise o seu presente. Se Paulo resolvesse olhar o passado da sua vida, Paulo estaria vivendo o inferno naqueles dias. Olha como é que Paulo olha o passado. 1 Timóteo 1, versos 12 e 13. Olha como ele começa. Sou grato. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12, põe aí. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, para não dizer assassino, e insolente. Isso ele era mesmo. Paulo era isso. Ele era blasfemo, ele era perseguidor, ele era insolente, ele matou Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Ele foi o primeiro mártir da igreja. Quem mandou matar foi Paulo. Agora, Paulo é um homem que está trabalhando para o Senhor. Ele não está preso naquele passado, que ele não era um bom homem. Ele é grato a Deus, porque Deus o resgatou, porque Deus o transformou, porque Deus o vocacionou, e agora ele está avançando para as coisas que estão diante dele. Avance, meu irmão. Avance para aquilo que está diante de você. Não permita que o seu passado paralise você. Diga a você o que você vai ou não fazer. Deixe que Deus faça isso. O passado, aqui esquecendo-me das coisas para trás ficam, podemos trocar pela palavra resolvendo. Resolvendo as coisas que para trás ficam, prossigo. Porque passado mal resolvido é presente. Tem que resolver. Não é simplesmente, o pastor falou que joga para lá. Não, na cruz. Na cruz nós resolvemos. E dali nós avançamos. Nosso passado é ressignificado na cruz de Cristo. A mulher de Ló, por que ela virou uma estátua de sal? Porque ela olhou para trás. Deus falou para ela assim, sai, não olha para trás. Ela olhou, paralisou. Ficou presa ao passado. Ficou presa àquela vida de hedonismo, de egocentrismo, de prazeres. O povo de Israel não entrou na terra prometida, por quê? Porque não acreditou. Por causa da sua história pregressa. Porque era um povo que veio da escravidão do Egito. É um povo que não era guerreiro, não sabia lutar. Aí viu gigantes, falou assim, não vai dar certo isso aí. E começou a olhar para trás, vamos voltar para o Egito. Deus se desagradou deles, morreram todos no deserto. Quem olha para trás morre. Isso é bíblico. Não olhe para trás. O passado para você, o passado a gente só deve tirar lições. Que lições você tira do seu passado? Ponto. Use isso para continuar avançando. José do Egito olhou para trás e viveu. Por quê? Porque ele viu os irmãos dele fazendo todo aquele mal e venderam ele e rasgaram a túnica dele que o pai dele tinha dado para ele, colocaram sangue naquela túnica, mentiram, aí ele foi vendido para os midianitas, aí o Potifar comprou, aí a mulher do Potifar deu em cima dele, e isso também não está certo. Ele foi íntegro, ele não pegou a mulher do Potifar, foi parar na cadeia daí teve o padeiro lá e o copeiro, e aí ele fez milagre, lembra de mim, ninguém lembrou dele. Ele podia ter a amargura dos irmãos, ele podia ter a amargura da Potiféia, ele podia ter a amargura do carcereiro, ele podia ter um monte de amargura de todo mundo, mas ele não tinha. Sabe por quê? Porque ele estava acreditando o tempo todo, o Senhor está no controle. Quem tem Deus presente não tem amargura no coração. Quem tem Deus na vida olha para o seu passado e fala assim, tudo o que me aconteceu teve um propósito maior. E José do Egito discerniu isso lá pelo capítulo 45, chegando no 50, ele vai dizer assim, eu sei porque essas coisas me aconteceram para que muitas pessoas fossem salvas. As dores que você sofreu, as chicotadas que você levou, as calúnias que você sofreu, as perseguições que você sofreu, não é para você ter amargura, é para você ser transformado em alguém mais parecido com Jesus.
E aí você é imparável. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então precisamos de foco. Alimente a sua fé. Para você ter foco, você tem que ler a Bíblia. Quem não lê Bíblia não vai ter foco. Porque esquece do Senhor. Muitas vezes um problema bate na sua porta e você faz de tudo para resolvê-lo. Não conseguindo, você ora. Deveria ser a primeira coisa e não a última. Haja com fé. A fé sem obras é morta. Pastor, eu tenho fé. E aí, onde é que estão suas atitudes? Não, pastor, eu sou cheio de fé. Cadê as atitudes? Uma fé sem obras é morta. Veja, se você está numa corrida, você tem que correr. O apóstolo Paulo está trazendo a figura do atleta. O atleta, ele tem que se preparar e chega uma hora que ele vai ter que correr. Quem está na arquibancada não ganha medalha. Quem está lendo sobre corrida não ganha medalha. Quem está sentado não ganha medalha. A coroa imarcessível, incorruptível, é para todos aqueles que perseveram até o fim, correndo a corrida. Não é para gente passiva, conformada, sem foco, sem direção, toda hora dá um tiro para um lugar. Terceiro, confie no processo. Entenda que Deus está no controle. Confie no processo. Se Deus te mandou fazer, confie no processo. Lembra de Abraão? Não confiou no processo. Levou 25 anos para Sara ter um filho. No meio do processo, ele engravidou a serva Agar. Precisava? Não precisava. Mas ele fez. Não confiou. Quando nós não confiamos no processo, a gente ajuda a Deus. Quando a gente ajuda a Deus, a gente arruma problema. Não ajude Deus. Quarto, mantenha a perspectiva. Não se desespere diante das adversidades. Bom, assim você mantém o foco. Terceira lição. Excelência requer referência. Verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Eu estou fazendo, mas a minha referência é Cristo. Hebreus 13:7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o quê? O fim da vossa vida, a sua vida, imitai a fé aqui. Quando é que você vai poder julgar que um homem é de Deus? É no início, é durante ou é no fim? Fim. No fim. Ninguém aqui sabe muita coisa do outro até que chegue o fim. Porque o autor aos Hebreus está dizendo: lembrai-vos dos vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida. Imitai a fé que tiveram. Por quê? Porque vai dar para a gente ver os frutos da vida da pessoa quando ela estiver chegado no fim. Não se desviou, não se corrompeu, manteve-se no Senhor, foi fiel até a morte, e morte de cruz, diz a Bíblia sobre Jesus. A fidelidade, ela deve ser até o fim. Isso vale para tudo, irmãos. Então, excelência requer referência. Se a sua referência é ruim, troca. Tem gente que deixa de ir na igreja porque, pastor, eu não vou mais na igreja porque fulano de tal fez isso. Troca de referência. A nossa referência é Jesus, mas também nós temos referências humanas. Lembre-se dos seus pais. Lembre do seu pai e da sua mãe. Quantas coisas boas e maravilhosas seu pai e sua mãe te ensinaram. Imite-os. Faça como fizeram, porque fizeram segundo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Honre seus pais. Muito bem, sem referência não teremos excelência. Prossigo para o alvo. A palavra alvo no grego é skopos, que significa a mesma coisa que uma fita no final da corrida, aquela que o corredor,
ele rompe aquela fita, ele vence a corrida. Eu prossigo para o alvo, que o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou correndo, e os meus olhos estão naquela fita. Eu vou atravessar lá, eu vou chegar lá. Aquele é o meu alvo, é alcançar aquele lugar. Por quê? Porque Jesus está depois da fita? Não, Jesus não está depois da fita. Jesus está aqui com a gente agora. É com Cristo que a gente chega naquele lugar. Cuidado para você não jogar Jesus para o fim da sua vida. Meu alvo é Cristo, como se Cristo estivesse lá. Não, Ele não está lá, Ele está aqui. Eu chegarei lá porque Ele está aqui. Não jogue Jesus para o fim. Jesus está aqui agora. E por isso você vai ter um bom fim. Amém? E aí eu preciso consertar uma fala aqui de alguns mais velhos e alguns mais novos. Pastor, eu acho que eu tenho chamado. Quando eu me aposentar, aí eu vou servir ao Senhor. O Senhor não quer você mais. Nem eu quero. Vai vir só dar problema, remédio, comprimido. Não, você tem que vir quando Deus chamou você. Amém ou não amém? Não jogue Deus para o fim. Isso vale para... Deixa eu aproveitar. Isso vale para dízimo e oferta. Eu posso falar porque eu sou fiel. Amém? Como é que funciona? Pastor, eu vou dizimar. Se sobrar. Ó que miserável. Deus, é aquele vídeo do bolo. Deus trouxe o bolo. Quem é que te sustenta? Deus. Eu trouxe o bolo. Aí você vai dando fatia para todo mundo. Se sobrar, você dá uma fatia para ele. Está certo isso? Quem deveria ser o primeiro a receber a fatia? Quem trouxe o bolo. O bolo é dele. Não jogue Deus para a sua vida em nenhuma área da sua vida. Quer crescer financeiramente? E eu não estou falando de teologia da prosperidade, pelo amor de Deus. Amém? Quer crescer financeiramente? Reconheça que quem te sustenta é Ele. E glorifique a Deus por isso. E faça a sua parte. Seja fiel em todas as áreas, não somente naquelas que te convêm. Não viva por conveniência, viva por convicção. Convicção é tudo ou nada. Ou pega tudo ou não pega nada. Quem não está junto comigo, está contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem disse isso? Jesus. Agora veja, eu prossigo para o alvo. E por que Paulo está tão assim decidido a cruzar essa fita? A vencer essa corrida? João 17,4, Jesus explica, dizendo assim, eu te glorifiquei na terra, dizendo para Deus, o Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Como é que você glorifica a Deus? Só dizendo aleluia? Só cantando aqui, Ele, para Ele. É só assim? Isso é fácil. Você está em 4 paredes, bem iluminado, com ar-condicionado, com um carpetezinho que a gente lavou e passou antibactericida. Você está numa cadeirinha que tem espuminha, e aí você fala assim, é Ele. Claro que você fala, é Ele. Mas eu quero ver eu e você falarmos é Ele dessa porta para fora. E confiarmos que Ele está conosco para a gente terminar o que Ele nos deu para fazer. Amém, irmãos? Cruzar a fita significa, Senhor, como diz Jesus, eu te glorifiquei consumando. Eu não te glorifiquei deixando pela metade. Eu não te glorifiquei fazendo um pouco. Eu te glorifiquei quando eu terminei. Por isso, observem os seus guias, observem seus pais e vejam o fim. Porque no fim está a glorificação. Quando você termina, você glorifica. Termine aquilo que Deus colocou em suas mãos. 4ª e última lição. Excelência requer santidade. Santidade. Verso 15. Todos somos perfeitos. Que somos perfeitos. Aqui Paulo não está dizendo que ele é perfeito. Aqui Paulo está sendo irônico, porque Paulo está escrevendo para alguns judaizantes que estão aqui lendo. Os judaizantes estão dizendo assim, nós somos perfeitos pelas obras que fazemos, e Paulo já disse,
não é pela obra que nós somos salvos, é pela fé em Cristo Jesus. Quando ele fala, todos nós que somos perfeitos, a tradução para a palavra perfeito aqui não é escopos de alvo, mas é maduro. Todos nós que somos maduros, porque a Bíblia não entra em contradição. A primeira palavra que vemos lá no verso ter de perfeição é diferente desta aqui do verso 15. Você que é maduro, tenha este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, isso também Cristo vos esclarecerá. Todavia, andemos, esse andemos significa, é um termo militar, que significa fica em linha. Paulo está falando de um alinhamento. O que isso quer dizer? Não existe excelência sem santidade. Nós não vamos glorificar a Deus terminando fora das regras. 2 Timóteo 2,5, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Isso é 2 Coríntios 2,5. Acha lá, meu filho, 2 Coríntios 2,5, viu? Mantenha o foco no alvo, isso. 2 Coríntios, não, perdão, 2 Timóteo, eu que errei, 2,5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O que o Paulo está dizendo é, a forma como você vence importa. Não é só cruzar a linha, não é só terminar, é terminar do jeito certo. Deus não é maquiavélico. Os meios não justificam os fins. Os meios importam. E importam muito. Para Deus. Se está fazendo para Deus, se eu estou fazendo para Deus, a forma que fazemos importa. Podemos alcançar, irmãos, um resultado incrível e sermos reprovados. Mateus capítulo 7, verso 20. Podemos alcançar, vou encerrar. Podemos alcançar um resultado incrível e sermos reprovados. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Pode passando. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado coisa certa. Primeira coisa certa, profetizou em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, segunda coisa certa. E em teu nome não fizemos muitos milagres, terceira coisa certa. Então lhes direi explicitamente, não te conheço. Jesus que está falando, eu não te conheço. E tem mais, fique longe de mim. Mas Senhor, olha o que eu fiz. Eu não estou olhando o que você fez, eu estou olhando quem você é. E porque você não é, eu desaprovo o que você fez. Essa é para a gente engolir com o caroço. Você está vendo? A excelência requer muito de nós. Mas o nosso Deus merece que vivamos uma vida excelente. Porque Jesus, quando morreu naquela cruz por você, Ele cobriu você com o sangue dEle. Ele restaurou a imagem dEle em você. E você é filho. Agora vem o principal da mensagem, numa pequena frase. Se a excelência não for motivada pelo amor, jogue tudo fora. Pode jogar tudo que eu falei fora. A excelência é porque a gente ama. Não é para a gente ser reconhecido pelo que faz. É porque já somos reconhecidos como filhos. A excelência fala do nosso amor. Não da necessidade que temos de receber um elogio, nem da necessidade de reconhecimento, tampouco da necessidade de autoafirmação. Eu fiz porque amo, só por isso. Não precisa me elogiar, não preciso que me reconheça, não preciso que me afirme, não preciso dos seus likes, não preciso que você compartilhe, porque eu fiz porque te amo. E por isso continuarei fazendo porque te amo. Não estou pensando no resultado. O resultado é uma consequência do meu amor que gerou a excelência que me deu o resultado. Ficou bom, não ficou? Obrigado, Senhor.
Deus me deu isso agora. Pegue isso para a sua vida, eu estou pegando para a minha. Esse ano você vai ter um ano excelente. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua santa palavra, pela vida do grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, que nessa manhã nos ensinou sobre sermos excelentes por causa do amor que fomos e que somos amados. O Senhor não merece nada menos que isso, Senhor. Ajuda-nos a viver uma vida digna, então, de tão grande sacrifício em nosso favor. Agora, Senhor, consagramos nosso ano e estamos certos que viveremos coisas grandes e tremendas que vêm da parte do Senhor. Nos dê discernimento, Espírito Santo, para que a gente possa tirar da nossa vida as coisas ruins, levando para a cruz, mas também coisas que chamamos boas, mas que na verdade têm roubado o nosso tempo, foco e energia. E ajuda-nos a viver talvez um pouco menos atividades, menos de tudo, mas em tudo mais excelentes. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém?